Olá, sou Vera Faria Leal e é um prazer muito grande estar aqui consigo hoje. Quero agradecer carinhosamente o convite para esta presença no 4º Encontro Internacional de Mulheres que a querida Karina Rodrigues me endereçou. É um prazer muito grande estar aqui com todas vós e todos vós. Bem-ajam. Eu sou Vera Faria Leal, como disse, sacerdotisa da deusa, treinada na tradição de Avalon, escritora, astróloga e fundadora da Escola Internacional do Feminino Consciente e Sagrado. Fui durante 20 anos a representante do método Heal Your Life, curso A Vida, baseado na filosofia do Isai, em Portugal e no Brasil. E hoje ensino em 4 continentes estes ensinamentos que mais preenchem a minha alma. E minha palestra hoje é sobre estas duas maravilhosas deusas, Afrodite e Hera, a amante e a rainha, seja a soberana do amor. Vamos a esta viagem. Afrodite, a deusa tão desejada quanto perseguida milenarmente, ela contém os segredos mais alquímicos da psique feminina. E importa conhecer e integrar esses segredos, essas iniciações, esses ensinamentos, para podermos cumprir a totalidade da nossa bênção enquanto mulheres. A rainha, ela representa a união das energias feminina e masculina na psique feminina. Nesta psique curada, ela representa as bodas internas, o casamento sagrado, onde o erotismo e a vulnerabilidade, a soberania e o poder concretizador, a imaginação e o prazer, se fundem na expressão mais madura, mais livre e feliz do florescer pleno da fêmea, mulher e deusa, que somos todas nós. Afrodite, a deusa grega que eu associo a Iemanjá, que antes de ser Iemanjá era Iemana africana. Todas elas mães do mar. Afrodite é para mim uma deusa primordial. Ela constela todos os elementos em si. Repare, ela nasce do deus pai Urano, deus do céu, e da mãe Gaia, deusa terra. Ela emerge das águas do oceano. Portanto, temos céu, ar, terra, mar. Ela é símbolo também do fogo do amor e da paixão. Então temos aqui os 4 elementos. E aquele que é o 5º elemento no Oriente, que é o éter, o espírito, ele está simbolizado na sua nudez. Ela é a única deusa que aparece desnuda, pois não tem coroa, manto, nem cetro, simbolizando a mais pura essência espiritual, o amor. Ela é a nossa deusa madrinha, aquela que nos inicia nos ritos e mistérios da essência feminina. Ela ensina-nos a ser mulher consciente e as tarefas implicadas neste processo estão patentes no mito de Psique e Eros, onde Afrodite Vênus se disfarça de deusa vingativa para ajudar a mortal Psique a fazer a viagem longa e por vezes difícil, para se encontrar com o amor da sua alma, o deus Eros. Afrodite Vênus, astrologicamente, é o arquétipo do amor. Então, no nosso mapa astral, diz-nos, vai informar sobre como amamos, como gostamos de ser amadas, revela o código dos nossos vínculos afetivos, o que valorizamos numa pessoa para podermos aderir emocionalmente a ela. Por exemplo, se você tem uma Vênus em Áries, você precisa ter caça, você precisa de ter sedução, de ir atrás, como a deusa guerreira Artemis Diana. Já se a sua Vênus estiver em Caranguejo, você ama cuidando, nutrindo, maternando o outro. Já se for em Peixes, ama o mundo. Pode ser artista ou terapeuta para cumprir essa grande, imensa, gigante capacidade de amar. Em Aquário ama as ideias, a liberdade ou a expressão intelectual com o seu parceiro.
Bom, nós já nascemos com esta matriz, que também herdamos um pouco da nossa mãe. Afrodite Vênus ensina uma coisa muito importante, que o amor não é cego. A paixão pode ser, o amor não. Por isso, no mito de Psique e Eros, o seu amado marido, Deus Eros, era invisível para ela. Ela não o podia ver. E só quando transgrediu esta única regra que ele lhe colocara, a de nunca o tentar ver, pôde ela começar esse lento processo de amadurecimento do amor consciente. O amor maduro começa no desencontro, quando começamos a ver o outro mais como ele é, com as suas sombra, vulnerabilidade, tão gloriosamente humanas. A palavra humano vem de humus, terra. E amar um Deus perfeito é fácil. Amar as imperfeições é alquímico e verdadeiramente transformador. Numa das tarefas que a sua sogra, a deusa Afrodite, a incumbiu para reaver o amor do marido, Psique precisou de dividir por género variadíssimos tipos de diversas sementes dispostas num gigantesco monte da noite para o dia. Há tantas tarefas na vida que nos parecem impossíveis, mas que quando nos rendemos, quando nos entregamos ao processo da vida, e isto implica enfrentar o desconhecido, o medo de não termos recursos, o medo de não termos forças, de não termos competências para responder e ultrapassar as situações. Mas quando aceitamos verdadeiramente a vida, a magia acontece. No mito vieram as formiguinhas, que são os nossos recursos inconscientes e instintivos, que todos temos, mas que muitas vezes não conhecemos. Acorreram aos milhões e dividiram as sementes pelas respectivas categorias e a tarefa foi cumprida. As sementes representam, então, os nossos valores. Temos que saber discernir o que gostamos daquilo que não nos faz bem. Saber o que não podemos compactuar com. E saber aquilo que precisamos mais. Saber o que tem realmente valor, aquilo que nos pertence de facto. E perceber também os fardos que não são nossos. Todas estas tarefas fundamentais para nos tornarmos nas boas mães de nós mesmas. Porque sem sermos boas mães de nós mesmas, não poderemos nunca jamais integrar o lado luminoso da Afrodite. Não poderemos ser verdadeiramente amantes. Não nos amaremos o suficiente e não acreditaremos no nosso potencial de seduzir naturalmente, por quem somos. Vamos tentar forçar situações, vamos tentar manipular pessoas, vamos abusar de nós mesmas, na vida, nos relacionamentos. Na segunda tarefa, ligada à lã dos carneiros gigantes e ferozes, Afrodite tinha que desenvolver e equilibrar a sua energia masculina. Ela julgou mais uma vez impossível aquela nova tarefa. Foi meditar para o rio. E foi aí que os juncos, as plantinhas nas águas, lhe revelaram como conseguir a preciosa lã. Mais uma vez vemos aqui os elementos para conquistarmos mestria. A água receptiva feminina, representando intuição, a vida da alma, os sentimentos, é uma sabedoria que precisamos escutar e nutrir. Ela revela a chave. No caminho da jornada da heroína que somos todas nós, a mulher precisa primeiro trabalhar as suas águas, a sua dimensão feminina, curar suas feridas que enraizam na cisão milenar que é passada entre as gerações de mães para filhas. E para haver real transformação, precisamos primeiro encontrar-nos com a deusa. E aqui podem ver a minha coleção de deusas do mundo como uma expressão, enquanto sacerdotisa da deusa, do meu amor para com essa energia primordial que em cada tempo, em cada espaço, em cada lugar tem o seu nome, tem a sua forma, tem a sua expressão. Desde já as honro aqui com a minha coleção
neste espaço que é também o meu altar. Então, para haver real transformação, precisamos primeiro encontrar-nos com a deusa. A deusa é a matéria viva, a alma encarnada no nosso corpo-templo. Precisamos sanar esse vínculo primordial para recebermos a nossa intuição mais apurada, para nos podermos validar e respeitar a sabedoria do nosso corpo, para além daquilo que diz o nosso intelecto. Então, só depois podemos, em segurança, trabalhar nossas energias masculinas. Dou um exemplo. Se uma mulher fizer dieta para emagrecer só à custa da força de vontade, que é um elemento masculino da nossa psique, irá estar continuamente em luta consigo mesma. E vai perder muito. Agora, se ela curar primeiro o seu feminino, aprendendo a amar-se, ela vai desejar naturalmente comer da melhor forma para o seu corpo-alma. Ela não vai precisar de ser um carrasco de si mesma, basta ser amante. Então, voltando ao mito, Psique conseguiu a lã do carneiro quando o sol estava mais suave no céu. Aprendeu a temperar sua energia, sua força masculina com a sabedoria intuitiva feminina. E isto é muito belo. Como a carta do tarô, a temperança tornou-se alquimista dos seus estados psicológicos, ganhando maestria na mistura das substâncias e dos elementos da vida. Ser boa mãe de nós mesmas é também esta arte de potenciarmos o equilíbrio entre a ação e descanso, ser e ter, dar e receber. Numa outra tarefa, Psique tinha que subir um rochedo escarpado para trazer da fonte da nascente, no cimo mais inalcançável, um pouco dessas águas mais puras. E foi uma águia, que simboliza o elemento ar, a conexão com o espírito, que lhe trouxe num jarro vaso, que poderia ser um símbolo do Graal, essas águas vivas vindas do alto, do céu. Os antigos diziam que a primeira grande iniciação que precisamos de fazer é numa linguagem espiritual, simbólica, transpessoal. Para mim, pessoalmente, para além dos diversos ensinamentos que colhi ao longo da minha vida, cristãos, taoístas, budistas, da deusa, foi também esta linguagem simbólica iniciática, foi também a astrologia. Ora, todas precisamos ser iniciadas numa tradição que nos ensina a linguagem dos deuses, que nos conecte com as leis universais e o grande mistério. Na última tarefa, quiçá mais difícil, Psique foi aos infernos, o inconsciente profundo, reino que os antigos chamavam de Hades. Ela foi buscar um pouco do creme de beleza da deusa Perséfone, rainha do submundo. Na travessia do rio, ela precisou não responder aos pedidos aflitos dos fantasmas de sua mãe e de pessoas conhecidas já falecidas, que lhe pediam ajuda de forma pungente e aflitiva. Foi a mais dura tarefa. Não poder ajudar, dizer não, manter-se firme no seu propósito, não se deixar desviar do seu foco, daquilo que era fundamental para si. Pois ela venceu. Ela conseguiu e trouxe o creme de beleza de Perséfone. E quando estava praticamente vitoriosa, ela decidiu abrir o frasco e colocar um pouquinho do creme no seu rosto. Afinal, qual é a mulher que, prestes a estar com o seu amado, não deseja embelezar-se? Foi aí que uma fatalidade ocorreu. Saiu do boião um nada, um fumo que é nada, que a pôs inconsciente. Pois antes das bodas alquímicas do feminino com o seu ânimos, o seu amante interior, há um estado que pode ser semelhante ao transe dos xamãs, ao êxtase dos místicos, ao sono da Branca de Neve, antes do príncipe a acordar com um beijo. Há um tempo misterioso de pausa, um último rito iniciático, onde a energia nos leva a leitos mais profundos nos nossos oceanos internos. É como se fosse uma morte do eu,
a partir da qual o renascimento se torna possível. E depois, quando acordamos, parece que tudo mudou. A família diz que somos outras pessoas. Alguns reclamam que mudamos para pior, porque já não nos conseguem manipular. Psique ganhou o seu amado de volta. E dessa vez, Afrodite foi a sua sacerdotisa de casamento. E levada a deusa por mérito próprio, uniu, pelo trabalho da sua vida, a condição humana à condição divina. E tudo isto é a expressão do que nos cumpre fazer aqui na Terra. No mito, Afrodite cresce sendo uma deusa da sexualidade sagrada, da sensualidade, adorada pelos homens, adorada pelos deuses do Olimpo. Casada com Hefesto, o feio deus do fogo, da forja e da ferraria, recorda-nos o conto de fadas da Bela e do Monstro, onde somos ensinadas a integrar diversos paradoxos. A nossa dimensão divina e humana, o espírito e matéria, personalidade com a alma, a luz com a sombra. Ela, Afrodite Vênus, era o protótipo da amante, aquela que se ama a si mesma e que se reconhece com prioridade da sua vida. Aquela que sabe que o seu corpo é tão sagrado quanto o seu espírito. Aquela que, se conectando com o seu próprio coração, que é a taça do Graal, onde a síntese entre a terra e o céu, o eu e o outro se casam, pode sentir também o coração do outro. Então, o segredo último, eu diria, de Afrodite é que, como a própria deusa oriental Kuan Yin, é compaixão. Ela é uma deusa compassiva, cheia de graça, cheia de amor. É isso que ela ensina em última instância. Afrodite ensina a síntese fêmea, mulher e deusa em nós. Ela representa a amante completa. No mito grego-romano, já patriarcalizado há cerca de 2000 anos, ela representa, junto com outra deusa, a deusa Hera, o arquétipo da rainha, ela representa uma parceria em eterno conflito. As amantes versus as esposas. Esta falsa dicotomia, exacerbada pela cultura patriarcal devido à Insantíssima Trindade, produziu a cisão milenar entre a santa e a prostituta, causando dores imensas à humanidade. E a Insantíssima Trindade é esta tríade por oposição a outra, uma santa, outra insanta, corpo por oposição a espírito, feminino por oposição a masculino, sombra por oposição à luz. A deusa tríplice original era virgem, amante e mãe e anciã. Ora, com o patriarcado, ela é amputada da sua dimensão de amante, da sua sexualidade, e amputada da sua dimensão de anciã, da sabedoria da idade. Então, tornam-se perseguidas as sacerdotisas de Afrodite e as bruxas, como lhes chamavam. São adoradas as deusas virgens puras, entre aspas, mas a quem se nega a sexualidade, que é canalizada para as prostitutas. E este equívoco doloroso e perverso que gerou a pedofilia e a pornografia em massa no nosso mundo estão hoje expostos e em transformação. A deusa reemergiu do inframundo, do inconsciente coletivo, e ela reclama a nossa totalidade, nada menos. O feminino consciente e sagrado, em mulheres, nos homens, que também têm dimensão feminina, e na cultura, na civilização humana. Na dicotomia Afrodite, amante, e Hera, esposa, esta última sempre enciumada pelas traições constantes do seu marido, Deus, Zeus, encontramos duas faces divididas, cindidas do feminino primordial. Então, Afrodite, a deusa, a força do amor, e Hera, a rainha madrinha das mulheres. Elas eram uma só na origem.
A rainha, ela representa a união das energias feminina e masculina na psique feminina curada, nas bodas internas, onde erotismo e vulnerabilidade, soberania e poder concretizador, imaginação e prazer se fundem na expressão mais madura, livre e feliz do florescer pleno da fêmea, mulher e deusa. Para se chegar à rainha, temos que aprender a ser mães, boas mães de nós mesmas. Isto implica discernir o feminino doente, destrutivo em nós, para o curar, com processos terapêuticos, com autoconhecimento, com esse processo, esse caminho de amor para connosco. Este feminino ferido, destrutivo, ele está presente na nossa não aceitação do corpo, que é pandémico na nossa cultura, na nossa civilização, nas nossas adições pandémicas, nas nossas compulsões, nos nossos vícios e vazios. Nós temos também que aprender a diferenciar o masculino ferido em nós, aquele aspecto interior que nos faz trairmos-nos a nós mesmas, sabotar o nosso sucesso no mundo, não desenvolvermos confiança para nos realizarmos na vida. Finalmente, para sermos essa boa mãe de nós mesmas, temos que compreender em nós esse feminino curado, essa boa mãe internalizada e discerni-lo do feminino, do masculino interior, que é o nosso guerreiro, o nosso amante interno, o nosso archoteiro, o nosso ânimos, para os podermos integrar nas bodas alquímicas, psíquicas, como Afrodite também ensinou. A nossa Escola Internacional do Feminino Consciente e Sagrado trabalha muito todo este processo com as mulheres. E rainha é a mulher que aprendeu a curar as suas energias feminina e masculina, integrando-as nesse casamento alquímico interno, como uma líder confiante de si e amante dos que lidera pela inspiração e pelo exemplo. Uma rainha sombra, como a madrasta da Branca de Neve, nunca abdica do poder sobre o outro. Aliás, é para isso que ela vive, para ter poder sobre o outro, para poder manipular. E é, no conto de fadas, exatamente essa sua face perversa que ela vê no espelho, naquela imagem distorcida, o reflexo do seu ânimos masculino destrutivo. É esse ânimos que lhe distorce o corpo-alma, quer com dietas contínuas, com obsessões de juventude eterna. No conto de fadas, esta madrasta má, invejosa da beleza da alma Branca de Neve, quer roubar-lhe a vida, sangue do fígado que pede ao lacaio que a iria matar. Como muitas mães, rainhas más, que querem roubar o fígado, o sangue da vida das suas filhas, querem roubar-lhe a alma, querem roubar-lhes a energia da vida, por inveja, por dor, por carência. Então, as mulheres que se permitem ir além daquilo que os outros pensam de si, já estão mais libertas dentro. Já não são madrastas sombrias dos contos de fadas. Já não confundem ego com o saber estar legitimamente no palco da vida, pois compreendem que sem a dança do ego com a alma não haveria iluminação. Sem o corpo como um vaso amado e cuidado, o self criança divina não poderá nascer. Já não escondem a insegurança por detrás de uma pseudo-virtude espiritual, moral, evitando expor o seu corpo-alma, evitando resgatar a sua voz, a sua verdade, pelo prazer de serem quem são, de serem vistas como são, pela oportunidade de existirmos, por enquanto, aqui, nesta terra, pela bênção que é podermos assim, inteiras e conscientes, inspirar-nos mutuamente no mundo. Estas mulheres já não vivem nas polaridades doentes do arquétipo da rainha, que são ser escrava ou ser déspota. As rainhas cuidam-se, nutrem-se, amam-se. Elas treinam, praticam, erram, aprendem, tendo nos atributos divinos da deusa Vênus, deusa da beleza, nesses atributos da beleza, da qualidade, do feminino sublime,
sacramentos fundamentais, orientações fundamentais para a sua vida. E como Afrodite ensina, os sacramentos da mulher são vividos no seu corpo. São a menarca, a menstruação, a sexualidade, a maternidade, a menopausa. São estes os ritos iniciáticos do feminino. São sagrados, divinos e sublimes. Então, para sermos rainhas, precisamos permitir-nos deixar de ser princesinhas, boazinhas, desempoderadas, aquém do nosso potencial. As princesas militantes escondem muitas vezes uma raiva inconsciente para com suas mães e o desejo inconsciente de poder. Aparentemente podem parecer espirituais, articuladas, queridinhas, mas internamente sabotam a sua evolução e manipulam os outros. Para sermos rainhas, precisamos aceitar pagar o preço de não querermos mais agradar a todos, de dizer não quando for preciso, de ser abandonadas até por familiares ou amigos que não gostam do nosso empoderamento. Não gostam, não suportam esta nossa melhor versão. Sobretudo, precisamos estar dispostas a ser tudo o que nascemos para ser. Assumir a responsabilidade por viver a nossa vida, por desenvolver os nossos talentos, por concretizar os nossos sonhos. Sendo brutalmente honestas com os nossos complexos de poder, aprendendo a nutrir os nossos vazios e a iluminar os nossos dias com a prática do extremo autocuidado. Esta é a soberania do feminino, é esta a dança. E a união das mulheres Afrodite e rainhas da sua vida é uma imensa força que o mundo precisa mais do que nunca nestes tempos de grande transição civilizacional. Então, eu brindo a si, mulher e deusa, expandir amor e iluminar consciências para sentir a magia da vida. Desejo muitas bênçãos e até ao feliz reencontro me despeço em Namastê, em prazer e alegria. Bem-aja.